Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é função logarítmica. Nós vimos os logaritmos, definição de logaritmo, as propriedades, e agora vamos definir uma função de domínio reais positivos num contradomínio de números reais. Vou definir essa função da seguinte forma: y vai ser igual ao f de x, que é o logaritmo de x na base b, com essa base b um valor positivo diferente de 1. Isso aqui é só o quê? As condições de existência do log, viu? Que eu garanti aqui a base positiva diferente de 1 e garanti aqui no domínio que o logaritmando será sempre um valor maior que zero. Bom, só para justificar, a base obviamente não poderia ser zero. Como é que nós poderíamos calcular, por exemplo, a imagem de 1? 0 elevado a quanto dá 1? Não tem. Da mesma forma, se a base fosse negativa, por exemplo, menos 2, e eu quisesse calcular o f de 8, menos 2 elevado a quanto dá 8? Não dá. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Se fosse 1, mesmo problema. 1 elevado a quanto dá 3, por exemplo. E vamos supor que eu pudesse ter um valor negativo, e aí, por exemplo, log de menos 4 na base 2, 2 elevado a quanto dá menos 4, não temos. Se a base é positiva, não tem como você ter uma imagem ali para número negativo. Para nós termos o gráfico da função, basta fazermos aí uma tabela de valores, então atribuindo valores para o x, obtendo as imagens, que é o y, no caso log de x na base 2, é o nosso exemplo, log de x na base 2. Repara que os valores que nós escolhemos para o x são potências da base. Por quê? Porque a intenção é que os resultados sejam valores inteiros. Por isso, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Fazendo o gráfico, nós vemos que é uma curva aqui crescente. Quer dizer o quê? Quanto maior o valor do x, maior será a imagem obtida. Observações importantes: o domínio, pronto, já tinha sido indicado desde o início da definição. O contradomínio também. O conjunto imagem será todo número real, qualquer número real. Então aqui, ó, por quê? Porque aqui não tem início, isso aqui decresce, à medida que eu diminuo o x, vai diminuindo, diminuindo. E à medida que eu aumento o x, o valor do y aumenta, aumenta, aumenta. Então não tem limite nem para baixo, nem para cima. Conjunto imagem, todos os reais. Um exemplo agora de base entre 0 e 1. A base entre 0 e 1, mesmos valores atribuídos aqui. Viu que a base é 1/2, também é uma potência de 2. E no caso, atribuindo esses valores, obtemos essas imagens. Construindo o gráfico, teremos uma curva logarítmica, e é decrescente. O domínio, contradomínio, já sabíamos, o conjunto imagem também é todo o conjunto dos números reais. Um resumo aí: se a base for maior que 1, a tua função é crescente. Isso quer dizer que se você pegar um x1 menor que x2 do domínio, a imagem do x1 vai ser menor que a imagem de x2. Se a base estiver entre 0 e 1, a tua função é decrescente. Isso significa que, dado um x1 menor que x2 no domínio, a imagem de x1 vai ser maior que a imagem de x2. Ela é maior porque está mais acima do que a imagem de x2.
um exercício para fixar aí a ideia. Observar o gráfico, está aqui o gráfico, o que nós podemos, né, observar nesse gráfico? Bom, temos um ponto aqui que pertence ao gráfico, a abscissa, o x é 1/2 e a ordenada é 1. Então, quando x é 1/2, a imagem é 1. Quando x é 0, perdão, quando x é 1, a imagem é 0, a ordenada é 0. E quando x é 4, a imagem é -2. Temos 3 pontos desse gráfico e ele quer saber qual dessas funções melhor indica esse gráfico. Pode ser uma função do segundo grau? Eu não sei, isso aqui pode ser um pedaço, né? Se fosse numa questão de vestibular, é claro que aqui vai ser uma logarítmica, porque a gente está trabalhando logaritmo, mas poderia, numa prova de vestibular, ser muito bem um pedaço, né, de uma parábola. Então não teria nenhum problema, eu poderia sim ter uma questão com um pedaço de uma parábola. E aí só testando os valores é que nós teríamos os resultados aí para analisar. Então vamos testar esses valores. Como? Nós sabemos que quando x é 1, a imagem é 0. Nós vamos, portanto, substituir aqui e testar. E verificar qual dessas funções tem imagem 0 quando x igual a 1. Na primeira, não é 0, porque o quadrado de 1 é 1. Então a primeira já está fora de jogo. A letra B, log de 1 na base 2, sim, é 0. Log de 1 em qualquer base é 0. Já disse, então, que a C também vale, porque log de 1 na base 1/2, já que qualquer base, o log de 1 é 0, então sim, verdadeiro. A letra D, 2 elevado a 1, não serve, porque 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a -1 é 1/2, também não. Então, já só nesse primeiro ponto escolhido, a gente já excluiu 3 opções. Temos mais um ponto ali, vou pegar o f de 4. A imagem quando x igual a 4 é -2. Podia ter considerado 1/2? Sim, f de 1/2 é 1, também dava para tentar. Peguei aí porque são números inteiros. O log de 4 na base 2 é 2, não é -2. Então a nossa opção é a letra C. Só para confirmar, se você fizer ali a definição, você vai ficar aqui 1/2 elevado a -2. 1/2 elevado a -2, você vai inverter a base, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Sim, a nossa opção correta é a letra C. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!